Falar sobre o tema de hoje, que é neoliberalismo, taxa de lucro e crise da economia brasileira. Meia hora para cada um, até meia hora. E eu aviso, então, quando faltam 10 minutos e 5 minutos, eu aviso Então, aqui pela ordem que está na chamada, eu vou convidar o professor Adalmir para fazer sua exposição, meia hora, depois okay? Gente, para pensar o Brasil, para pensar a economia brasileira, mas eu gosto de pensar a economia brasileira em termos da relação com o desenvolvimento do capitalismo mundial. E a economia capitalista mundial, também aluno do professor Acurso, quando o professor Acurso voltou a dar aula na universidade no início dos anos 80, nós temos ondas longas de desenvolvimento. Então, digamos, nós temos essas ondas longas envolvem dois aspectos importantes. Envolvem aspectos tecnológicos e envolvem aspectos institucionais. De certo modo, várias instituições, elas continuam existindo, nas diferentes ondas longas, mas eu diria o papel que essas instituições jogam nesse processo é um papel diferente. E a questão do Estado, principalmente, joga um papel diferente, e as próprias relações de poder entre as classes sociais e entre diferentes segmentos das classes sociais. E também um outro aspecto bastante importante é que as ondas longas têm diferentes efeitos nas diferentes regiões mundiais. Como a gente vai ver aqui o caso da América Latina, na última grande onda longa, teve mau desempenho do ponto de vista do crescimento econômico. Eu não vou me alongar muito no ponto, nos temas para eu poder ficar nos meus 30 minutos. O que eu vou tentar fazer aqui é algo talvez um pouco difícil, que é tentar falar desse aspecto mais de longo prazo, para poder chegar a olhar agora no ponto onde é que nós estamos hoje. Essa é a minha ideia, como é que a gente chegou até aqui, e falar um pouquinho das nossas perspectivas, que não são nada boas. Se a gente olhar o pós-Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento capitalista mundial, digamos, a gente tem a Idade Dourada, digamos, como uma onda longa importante, que vai até o início da década de 70. Nós temos a crise da Idade Dourada, que vai de 73 a 80, digamos, e nós temos a virada neoliberal. O neoliberalismo que vem, digamos, até a crise de 2008. Com a crise de 2008 a gente entra, digamos, na crise do neoliberalismo. Nós não temos muito claro o que vai acontecer daqui para frente, mas, digamos, certamente representa uma mudança, o próprio discurso do Trump, que os Estados Unidos é o centro de atenção, ou seja, a economia mundial, a globalização, tem uma série de movimentos, o próprio Brexit, a crise da democracia, o surgimento dessa nova direita conservadora. Então, assim, a gente não tem muito claro para onde a gente vai, mas, digamos, as transformações estão acontecendo. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter mais claro o que está acontecendo no mundo. Bom, daí, digamos, alguns aspectos eu acho que eu quero chamar a atenção do neoliberalismo. Eu acho, digamos, um aspecto importante, o neoliberalismo tem um novo pacto de poder entre as classes sociais e entre, digamos, dentro da classe capitalista, em que o papel do setor, os capitalistas financeiros se tornam hegemônicos. No caso do Brasil isso é muito claro, digamos, até os anos 70,
Quando queria ouvir um capitalista, ir para a Fieres, ou para a Fiesp, desculpa. Hoje, vou falar com o presidente do Itaú, o presidente do Bradesco. Mudou. Um outro aspecto importante é a redução do poder dos trabalhadores. Para fazer isso, uma economia fez algumas transformações. A economia cresce menos, se destruiu o poder dos sindicatos, por exemplo. Se a gente olhar quase todos os países do mundo desenvolvido, tem uma redução da participação dos trabalhadores na renda nacional. Isso é algo, por um país que a gente olhar, se observa esse fenômeno que acontece a partir de 1980. A gente tem mudanças tecnológicas importantes, todo mundo está no celular, aqui na internet. Isso é uma mudança que vem, digamos, nesse momento. E a gente tem, digamos, mudanças estruturais importantes que vão afetar as economias mundiais e vão afetar, digamos, no Brasil, que é a questão, digamos, da desindustrialização. E o outro lado, digamos, da desindustrialização, que é a questão da financiarização, que acho que o Ricardo vai tratar mais desse tema da desindustrialização, mas, digamos, estão dentro desse pacote. Como a gente vai ter menor crescimento econômico, a gente tem o aumento do poder econômico e político dos muito ricos, o Piketty, a denúncia que o Piketty faz, e o aumento da desigualdade. De um lado, a gente tem o aumento do poder do capital financeiro, de segmentos, digamos, também, são alçados junto com a burguesia, digamos, os CEOs. E, por outro lado, isso vai ficar, digamos, com forte aumento da desigualdade. Nós temos a crise do neoliberalismo. Deixa eu passar isso, passei aqui muito claro. A crise. Esse é o problema de hoje das tecnologias. Quando elas funcionam, pode. Exatamente. Vou voltar aqui. A gente tem mudança importante, a gente vai ao Brasil próprio, vai, digamos, o surgimento da China, esse pós, digamos, 2008, a gente tem, digamos, mudança na política monetária, nas taxas de juros. A gente tem a questão da mudança da política fiscal, a austeridade, essa combinação. De modo a gente não tem muito claro para onde a gente está indo, mas como nós temos acontecendo mudanças importantes, que eu não vou entrar na discussão, porque eu quero falar mais do Brasil e da América Latina, que eu só quero, digamos, que isso seja um pano de fundo para nossas conversas. Aqui está, digamos, crescimento econômico, digamos, nessas fases. Nós temos a Idade Dourada, o Brasil e a América Latina crescendo próximo de 7%. Quando vem a crise da Idade Dourada, o crescimento no Brasil e na América Latina despenca. Esse gráfico aqui é muito, digamos, dominado pelo padrão brasileiro e mexicano, que são as duas maiores economias. Neoliberalismo vai significar taxas de crescimento baixas, 12,5%. Nós temos aqui o que chamam de pink tide, ou a maré rosa, digamos, quando os partidos de esquerda na América Latina chegam no poder e a China começa a ter um efeito na economia mundial e os preços das commodities aumentam, o governo do PT no Brasil. A crise da Idade Dourada, a crise do neoliberalismo e uma nova queda das taxas de crescimento nos países da América Latina, e a substituição aqui na crise, que vai bater na América Latina em torno de 2013, 2014, é aí que a crise chega de modo mais forte, a substituição desses partidos, digamos, de centro-esquerda, por partidos de ultradireita, como é o Bolsonaro, no caso do Brasil. Aqui está a taxa média de crescimento do Brasil. O Brasil crescia em média a 7% ao ano durante a Idade Dourada. 73, 74, a taxa de crescimento despenca. No neoliberalismo, nós temos aqui uma taxa de crescimento em torno de 2,5%. Uma certa retomada aqui, na pink tide durante o governo Lula. A partir da crise do neoliberalismo, nós temos uma forte queda da taxa de
crescimento da economia brasileira. A economia brasileira, mantidas as condições atuais, vai crescer ligeiramente acima de 1% ao ano nos próximos anos, em média. A projeção, eu fiz o cálculo hoje, né, se a gente pegar o boletim Focus, pegar a média projetada do crescimento que a gente vai ter em 2019 e a média projetada do boletim Focus do governo Bolsonaro, dá uma média de 1,8% ao ano. Nada, né? Portanto, esse é um aspecto que eu quero importante chamar a atenção. As crises internacionais, né, impactaram fortemente o crescimento da economia brasileira. A gente tem que entender um pouco desse aspecto, do efeito internacional sobre o crescimento do Brasil. Tá? Aqui a gente tem a produtividade do trabalho, de 1953 a 2013. A gente vê que a produtividade cresce a uma taxa bem razoável até meados da década de 70. Da década de 70 em diante, elas crescem muito pouco. Tem uma certa retomada aqui, né, a partir de 2005, de 2014 em diante, a produtividade do trabalho da economia brasileira começa a cair. E ela praticamente está estagnada agora. Né? Ou seja, digamos, isso, né, gente? Esse é um aspecto que eu tenho procurado estudar. Né? Bom, o que causou esse desastre? 40 anos de baixo crescimento econômico. Em 1980, o PIB per capita do Brasil era maior que o PIB per capita da Coreia do Sul. Se a gente tivesse crescido que nem a Coreia do Sul, a nossa renda per capita hoje era 3 vezes o que nós temos. Esse é o desastre. Esse é o nosso desastre. Como é que a gente sai? Sai daqui. Bom, é o PIB per capita que, digamos, só que o PIB tem até, é basicamente o mesmo gráfico, né, de um pouquinho diferente. Aqui tem um pouquinho mais de crescimento, né, digamos aqui, nesse período aqui, digamos, do governo Lula, aqui tem um pouquinho mais de crescimento aqui na produtividade. O professor Apurso chama a atenção, né, com o crescimento também nesse período muito de aumento do número de trabalhadores e um pouco menos de produtividade. Tá. Bom, gente, como economista marxista, a gente tem que olhar para a taxa de lucro. Né? Essa é a taxa de lucro na economia brasileira. Digamos, uma medida da rentabilidade do capital. O que a gente pode ver aqui, né? Aqui a gente tem um período desenvolvimentista da industrialização, distribuição de importação, a gente tem a taxa, né, a taxa de lucro é bastante elevada. Né? Com a crise da idade dourada, né, há uma forte queda da taxa de lucro na economia brasileira. Né? Uma acentuada queda da taxa de lucro que vai até ao final dos anos 80. Né? No início dos anos 90, com o neoliberalismo e com as novas tecnologias associadas, né, a gente conseguiu ter uma certa recuperação aqui da taxa de lucro. Inclusive nesse período aqui dos anos 90, a gente vai ter uma forte transferência, né, de renda do trabalho para o capital. Aqui no governo Lula, né, digamos assim, aqui é o governo Lula, né, digamos, aqui a gente tem, digamos, elementos que vão combinar, né, digamos, vou usar isso, né, no governo Lula, no governo PT, ele combina elementos do neoliberalismo com esse modelo desenvolvimentista. Inclusive, isso ajuda a explicar um pouco do maior crescimento econômico nesse período. Tá? Mas sempre que a gente teve uma queda da taxa de lucro na economia brasileira, né, a gente teve, né, o regime político mudou. Aqui nós temos início da década de 60, ditadura militar. A ditadura militar, a taxa de lucro aumentou. Uma parte importante disso aqui é isso, transferência de renda, de trabalho, de capital. A taxa de lucro começa a cair. É engraçado que no final dos anos 70, a Fiesp já começa a pedir, a própria Fiesp começa a pedir democracia. A taxa de lucro, a rentabilidade do capital está diminuindo, eles estão ganhando menos dinheiro. O neoliberalismo não recupera a taxa de lucro. Aqui a gente tem
Aqui depois a gente vai ver o gráfico, depois a gente vai olhar, discutir mais essa parte do período 2000 para frente. Tá? A taxa de lucro aqui começa a cair com a crise internacional, com a queda da taxa de lucro, tá? Chegamos a estar na origem do impeachment da Dilma. A rentabilidade de capital começa a cair, né? E uma parte, a gente vai ver que uma parte importante da queda da rentabilidade do capital é justamente, né, transferência de renda do lucro para os trabalhadores começam a aumentar a sua participação na renda, com isso cai a taxa de lucro, cai a lucratividade do capital, golpe, para resolver esse problema. Né? Tá? Daí, finalzinho aqui, agora a rentabilidade do capital volta a aumentar. Bom, por que bota a taxa de lucro? Se eu botasse aqui o que é fundamental para o crescimento econômico, que é a acumulação de capital, a taxa de acumulação de capital, que é a taxa que cresce o estoque de capital na economia brasileira, reproduz esse movimento aqui em grande medida. Tem uma diferença aqui, porque aqui a gente vai ter uma diferença aqui nesse período aqui, que é o segundo PND. Tá. Digamos, aqui, tentando associar um pouquinho, digamos, eu acho que talvez, digamos, a esquerda no Brasil, acho que uma medida, né, falta esse, de entender um pouco melhor o impacto da crise de 2007 e de 2008 sobre a perspectiva de crescimento da economia brasileira. Né? A crise de 2007 é uma crise estrutural, né, de uma onda de longo prazo. Né? Cada vez que a gente teve uma onda de longo prazo, isso afetou a economia brasileira do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Anos 30, Getúlio. Certo? 73, fim da ditadura militar. 2007, teve um efeito político. Qual foi o efeito político? O golpe, né? E o, digamos, vamos, se a gente quiser falar nesses termos, né? O fim da República, da nova República. Né? E o pacto político que está lá expresso na Constituição de 88. Né? Agora, digamos, minha ideia aqui, ó. Né? E que a gente tem hoje, digamos, né, a gente tem esse, né, e essa é a nova direita, não é só no Brasil, isso é uma nova direita em alguns países, né, em desenvolvimento, né, um neoliberalismo radicalizado e combinado com o conservadorismo social. Né, que a gente teve, né, o que a gente aconteceu no Brasil, né, PEC do gasto, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, a privatização. Tudo isso tem um objetivo, que é aumentar a rentabilidade do capital. Como é que aumenta a rentabilidade do capital? Então, basicamente, isso, transferindo o ganho do trabalho para o lucro. Essa aqui é as taxas médias de crescimento a partir dos anos 2000. Né? Entre 2013 e 2010, a gente cresceu 4%. No primeiro governo Dilma, 2,1%. 2005, 2016, menos 3,7%, né? O governo Temer, 1,2%, o governo Bolsonaro vai descer isso aqui, em torno de 1,8%, 1,7%. Né? Claro que sempre o boletim foco sempre cresce mais do que de fato acaba crescendo. Né? Chegamos, né? Eu sou muito crítico ao governo Dilma. O governo Dilma não soube ler o que estava acontecendo no mundo. Acho que tem um problema, digamos, e depois eu vou falar um pouquinho, digamos, sobre isso. Tá? Isso, né, pessoal, assim, a taxa de acumulação de capital, que é fundamental para ter crescimento econômico, depende de dois fatores: da rentabilidade do capital e da taxa de investimento. A taxa de investimento, né, se é uma economia de mercado, também está muito ligada com a taxa de lucro. Então, digamos, como é que a gente faz? Muito simples, né? Digamos, para a gente crescer, a gente Estado e empresa pública. É o chinês que aprenderam com a gente, né? Está cheio de empresa estatal na China. Você tem rentabilidade, se não tem rentabilidade de capital, não tem importância. Eles estão investindo. E a economia chinesa está crescendo. Né? Como eu digo assim, o Ibovespa, se vocês fizeram um trabalho de olhar o Ibovespa, então dê uma olhada no Ibovespa, vai acontecer uma coisa. Todas as grandes empresas do Ibovespa ou são estatal ou eram estatais.
O Banespa não é estatal, não, mas o Bradesco comprou o Banespa. Então, quantos bancos públicos estaduais comprou? Né? A Vale, as duas maiores, a Vale e a Petrobras. Né? O pessoal fala do setor agrícola brasileiro, setor agropecuário. A Vale e a Petrobras, somadas, elas correspondem mais em termos do PIB que toda a agropecuária brasileira junto. Certo? A agropecuária brasileira dá por torno de 5% do PIB. Vamos pegar a Vale e a Petrobras, somar as duas, dá mais do que isso. Aqui a gente tem de 1900, só para mostrar para vocês, né, justamente como a taxa de acumulação, a taxa de crescimento do estoque do capital, digamos, é que puxa o crescimento do PIB. Tem momentos, evidentemente, né, que o estoque de capital cresce acima do PIB, tem momentos que cresce abaixo. Tá? Nesse momento aqui é o segundo PND, ó. Tá? E esse é o momento, tá, pessoal? Digamos assim, da mesma forma, o segundo PND, digamos, no meu entendimento, tá, não foi a resposta do regime militar à crise, né, da Idade Dourada, mas não foi uma resposta. Teve muitos problemas no segundo PND, tá, e parte desses problemas tem a ver com questões que eu acho, com questões associadas à democracia. E decisões que foram tomadas, que foram decisões, né, que não tínhamos, digamos, um processo democrático mais ampliado, mais forte, não tínhamos democracia. Olha como a gente cresce, olha como a taxa de acumulação, uma taxa de acumulação elevada nesse período, até meados da década de 70, como a taxa de acumulação cai. Nos textos lá que eu escrevo sobre isso, eu mostro a relação da taxa de acumulação. Um dos aspectos que cai a taxa de acumulação é a queda da taxa de lucro, mas não é o único. Como ele é um período mais recente agora, porque, digamos, aqui tem a taxa de lucro e a taxa de acumulação. Como a taxa de lucro determina o que vai acontecer na taxa de acumulação. Uma economia de mercado, digamos, funciona desse modo aqui. E a crise de 2007, que acontece a partir da crise de 2007, a taxa de lucro começa a cair. Tá? Tem um aspecto, digamos, internacional, que tem a ver com os preços das commodities, mas tem um aspecto nacional que tem a ver com a política econômica. A taxa de lucro depende desses três aspectos. Da distribuição funcional da renda, né, digamos, de como é que a renda é distribuída entre trabalho e capital, do nível de utilização da capacidade instalada, né, e de um fator tecnológico que a gente vai chamar aqui da produtividade do capital, que também tem a ver com preços relativos. Eu não vou olhar para esse aqui, eu vou olhar para os outros dois para a gente entender. Né. O Weiskopf, que é um economista norte-americano, ele tem um texto muito famoso, vai de 79, onde ele faz uma decomposição da taxa de lucro dos Estados Unidos, e ele mostra que a queda sempre que vai ter uma crise nos Estados Unidos, primeiro tem uma queda da taxa de lucro, mas ele olha nesse texto se qual é a origem da queda da taxa de lucro. Se tem uma origem, digamos, na distribuição de renda, ou se tem uma origem no nível de utilização da capacidade instalada. Aqui seria mais demanda agregada, digamos assim, e política fiscal. Aqui, digamos, a luta entre trabalho e capital. E esse aqui é um termo tecnológico, né? E eu repito isso para o Brasil, esse período de 2000 a 2006, na verdade. Aqui está a taxa de lucro. Por que a taxa de lucro caiu no Brasil? A taxa de lucro cai no Brasil, uma das razões é isso aqui, ó. A queda da participação dos lucros na renda nacional. Então, digamos, por que ela caiu? Porque a produtividade do trabalho se acelerou, cresceu acima da produtividade do trabalho. Certo? Quando isso acontece, a redistribuição de renda beneficia os trabalhadores. Os salários estão crescendo acima da produtividade. Quando é que era lá a taxa de desemprego em 2014, 2013, ainda volta um pouco acima de 6%. Hoje ela está 12%. Então, digamos, o que significa, digamos, o golpe?
o golpe para resolver esse problema. Para tu voltar a transferir renda, né, para as classes capitalistas, para a rentabilidade do capital aumentar. Né? Tem um texto onde eu faço o cálculo de quanto representa, se eu não me engano, ele representa em torno de, para vocês terem uma ideia, era em torno de 600 milhões de reais ano em relação à redistribuição a favor dos salários que teve em relação a 2002. Ou seja, se a gente tivesse mantido a mesma distribuição de renda de 2002, os trabalhadores ganhariam em 2014 600 milhões de reais a menos do que ganharam. É isso que digamos. É essa disputa que estava havendo, digamos, lá em 2014, lá de certo modo. Por isso, tem um outro. O Ilan, ele escreveu um artigo em 2013, publicou na Folha de São Paulo pedindo crise. Em 2015, quando a Dilma fez a crise, ele escreveu um artigo onde diz assim: nós temos que aproveitar as oportunidades que a crise nos abre para fazer as mudanças que a gente tem que fazer. Evidentemente, a Dilma não aceitou fazer as mudanças que tinham que fazer, saiu do governo. Daí vieram as mudanças, né? Que a gente já sabe quais são. A taxa de desemprego continua elevada, ou seja, né, a redistribuição a favor dos lucros vai continuar, né, ou seja, sobre esse aspecto vai continuar havendo um aumento da taxa de lucro. Tem, digamos, a mudança na CLT não fez totalmente, ainda está tendo seus efeitos, a flexibilização do mercado de trabalho está continuando. Quando a gente olha o nível de utilização da capacidade instalada, né, o nível de utilização da capacidade está instalada tem que cair, né, tem que ter crise mesmo, digamos, para tu poder transferir renda do trabalho do capital, senão não vai transferir. Né? Porque como é que os Estados Unidos, no início dos anos 80, quando o Reagan chegou, o que o Reagan fez? Uma baita de uma crise nos Estados Unidos. Quebrou os sindicatos, começou a transferir renda do trabalho e do capital. E também. Esse é o nível de utilização da capacidade da instalada da indústria, da CNI. O dado em azul é o mensal e aqui é o dado, digamos, o laranja é o dado anualizado. A gente pode ver que há uma forte queda, né, do nível de utilização da capacidade instalada na economia brasileira. Significa também o quê? Né? Sobre esse aspecto do nível de utilização da capacidade instalada, ela está mais ou menos estável. A gente, né, não vai afetar a taxa de lucro, e o nível de utilização da capacidade instalada também é um fator importante para as empresas investirem. Né? Se a gente pensa, né, em aumentar o nível de utilização da capacidade instalada, precisa ter política fiscal expansionista. Se a gente olha aqui, a política fiscal do governo é contracionista. Né? Os gastos do governo, na verdade, estão diminuindo. Além do teto, né, a política fiscal austera. O que a gente vem tendo de diferente, digamos, nos últimos meses, é a redução da taxa de juros. Mas vocês podem ver que depois, né, quando o Ilan assumiu, o Ilan fez um aumento na taxa de juros. Certo? Fez política pró-cíclica. A economia que já estava meio mal das pernas, né, teve que aumentar mais a taxa de desemprego, justamente para transferir renda do trabalho para o capital. Esse aqui eu vou pular, tá, gente? Vamos olhar para a taxa de investimento aqui. Que a gente tem a relação entre a taxa de investimento e a taxa de acumulação, de certo modo, né, também existe uma relação entre elas forte. Né? A taxa de lucros depende desses fatores aqui, a gente vai dar uma olhadinha rápida. Da expectativa da lucratividade, da expectativa da demanda, do custo do investimento público, do endividamento das empresas e, digamos, do ambiente econômico e político. O consumo das famílias aumentou, mas já começou a diminuir.
o tamanho da crise que o pessoal fizeram. Aumentou. O consumo das famílias está aumentando em menos de 2%. As exportações reagiram aqui depois, né, porque aqui teve uma forte queda de preços, tá, em 2016. As exportações reagiram, mas se a gente olhar do ponto de vista, elas estão em trajetória de queda, né, com a expectativa de que a economia mundial vai entrar em crise, por aí não vai vir demanda. O custo, aqui são da maneira do investimento das empresas que estão procurando. Isso aqui é os dados do dispêndio de recursos do BNDES. Em 2013 foram 125 bilhões de reais, em 2019, 25 bilhões até agora. O ambiente econômico, eu não vou... Não, o ambiente econômico e político, né? Temos no Brasil um ambiente, digamos, bastante difícil. Né? Se a gente olhar para o governo Bolsonaro, né, o que está acontecendo, a gente tem, digamos, um apoio do setor financeiro ao governo Bolsonaro. Eles nunca ganharam tanto dinheiro, então todo o processo de privatização que está acontecendo. A gente tem, né, uma estabilidade do nível de atividade, digamos, as empresas que fazem investimento que são importantes para o Brasil estão todas olhando. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando o quadro. Ninguém vai fazer um investimento grande no Brasil. Evidentemente, né, se o governo quer doar aí um pedaço da Petrobras, um pedaço da Eletrobras, as pessoas compram. De graça também queria ser, né, gente? Tem crise internacional. O que está acontecendo? Se a gente olhar para a taxa de investimento despenca. Pessoal, no Brasil, a taxa de investimento para fazer frente só à depreciação do estoque de capital no Brasil tem que ser 11%. Tá? Então, assim, mais da metade disso vai só para fazer frente à depreciação. Para o Brasil crescer, eu fiz o cálculo, para o Brasil crescer a 4% ao ano, a gente tem que ter uma taxa de investimento próxima dos 22%. O investimento até se recupera aqui da crise, mas ele está basicamente estável. Portanto, pessoal, né, digamos assim, né, tentando juntar agora os dois pedaços, tá, da apresentação. A única forma do Brasil voltar a crescer a taxas mais significativas é uma mudança do modelo, digamos, né, continuar, digamos, o neoliberalismo, né, e, digamos, também tem as mudanças equivocadas, as escolhas equivocadas que o país fez, né, provocou uma forte queda da taxa de crescimento no Brasil. Como é que a gente vai voltar a crescer se a gente, digamos, abandonar o neoliberalismo? A economia brasileira sabe como crescer? Sabe, né? A gente já cresceu a 7% durante a Idade Dourada. Né? O que a gente fez ali? Né? Não tem muito segredo, né? Digamos, voltar a crescer. O que a gente precisa? Precisa ter empresa pública, precisa ter um Estado que funciona, né? Precisa talvez a gente criar elites que de fato transformam, pensam como brasileiros, é isso, e não queremos ser, digamos, se contentar com ser o quinto time, né, da burguesia internacional, né, digamos assim, né, talvez, né, digamos eu, como esquerdista democrático, né, mas bem à esquerda e bem democrático, isso, digamos assim, também não acho que seja só empresa pública, né, tem que ser empresa pública sob controle da população brasileira. Digamos, eu queria, digamos isso, Petrobras, né, Conselho de Administração da Petrobras,
Por que não pode ter 10 representantes da população brasileira que sejam sorteados? Por que tem que ser nomeado pelo presidente do Brasil? Claro, tem que ter Estado, mas tem que ter controle sobre o funcionamento do Estado. Quem é que tem que controlar o funcionamento do Estado? A população. Até a classe média, inclusive, que for controlar, já viu, né? Não podemos botar os ricos controlar o Estado. Quem sabe como funciona o Estado brasileiro, boa parte do Estado brasileiro e as empresas do Brasil. Digamos, é difícil da gente conseguir essa transformação, é difícil. Né? A gente viu o que acontece no mundo, tem um impacto bastante importante do que acontece no Brasil. Então, assim, as transformações que podem vir a acontecer no mundo são importantes. Se a gente tiver uma vitória no mundo, nos Estados Unidos, né, de posições mais progressistas, pode ser que a gente venha, né, no Brasil, a organizar, se organizar melhor setores mais progressistas, a gente venha a ter alguns, né, um governo mais progressista. Então, digamos isso, a esperança, né, morre, a última que morre. Né? E tem uma outra coisa que eu acho que o pessoal encaminhando para o Ricardo, né, digamos assim, essa coisa de construção do Brasil, né, meus alunos, né, a grande maioria, se pudesse, tivesse a oportunidade, ia fora do sair do Brasil. A gente está fazendo, construindo um país, o sonho, né, dos meninos de classe média e meninas de classe média, né, é se mandar do país. Né, esse é o país que a gente está fazendo, esse é o país que a gente está construindo, né, gente? Então está difícil, são 40 anos, né, que a gente vem nessa situação, né, digamos assim. Tivemos alguma esperança ali no governo Lula, mas essa esperança, né, se foi. Né? E, digamos, nos próximos, nesse governo, nos próximos 3 anos, também já se foram. Né, vamos ver o que vem depois. Então, digamos, falei rápido aqui, passei por muitas coisas que eu acho que são importantes, que a gente pode voltar a conversar, né? Mas, digamos, essas são questões que eu tenho me dedicado, né, a pensar e trabalhar, inclusive, uma das partes me construir uma dessas medidas que eu mostrei para vocês aqui. Né? Então, agradeço a atenção de vocês, né? Agradeço, né, as pessoas que estão nos ouvindo também, né? E termino aqui, digamos isso, digamos, né? Eu acho que o Walter, né, voltando a referir o nome do Walter, né, digamos assim, o Walter era um economista, né, digamos, progressista, né, que certamente eu acho que iria gostar, né, de estar aqui e ouvir, eu acho, as coisas que eu e o Ricardo, né, vamos falar. Tá? Muito obrigado, gente.